Olá para você que está me assistindo neste momento, né? Eu fiz uma enquete aí no meu stories do Facebook e fiquei surpreso com a quantidade de pessoas que participaram dessa enquete. E aí eu me vi na obrigação agora de estar aqui respondendo para vocês. Então, respondendo não, trazendo uma reflexão sobre os assuntos que foram tratados lá. Talvez você tenha respondido de forma inconsciente, não tendo consciência, né, do verdadeiro sentimento que você tenha. E eu quero tentar trazer clareza aqui pela graça de Deus, para que você tenha um entendimento sobre as questões que foram apresentadas lá. Primeira pergunta foi, se você se sente perdoado por Deus. Grande parte das pessoas que responderam que sim, que se sentem. Eu vou colocar aqui, ó, para vocês aqui o percentual, sentem perdoado. Mas uma pequena parcela de pessoas não se sente perdoada por Deus. Por que essas pessoas têm esse sentimento? Muitas vezes é porque elas vivem uma vida de culpa, sem consciência clara de arrependimento. Talvez a pessoa até tenha se arrependido, mas ainda carrega uma culpa dentro de si, e essa culpa faz com que ela não se sinta perdoada por Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que Jesus convida você para viver uma vida de arrependimento. E isso não estou falando para você que respondeu que não, né? Talvez você não tenha tido consciência, mas no decorrer do vídeo eu vou estar trazendo uma clareza para você sobre isso. Mas muitas pessoas, ela ainda não tem essa consciência, não tem essa convicção ainda de que Deus as perdoou, de que Deus manifestou aí a sua graça, o seu perdão. Por que muitas vezes essas pessoas têm esse sentimento? Porque às vezes elas vão para a igreja, elas sabem que Deus, né, as ama, elas de alguma forma elas ouviram o evangelho de Deus, e se perguntarmos para ela, você vive uma vida de Deus? O que será que elas responderiam? Pode ser que sim, pode ser que não. Elas podem dizer que vivem, mas elas não têm a certeza de que Deus as perdoou. E o que eu quero dizer para você neste momento é que não basta você somente ouvir, você precisa se arrepender. Nós precisamos entrarmos na vida de Deus. Não basta somente Deus entrar na nossa vida, mas nós precisamos entrarmos na vida dele, para que nós possamos vivermos o verdadeiro arrependimento, porque o Espírito Santo nos confronta todos os dias sobre os nossos pecados. E eu tenho um recado para você importante. Lucas, no versículo 5:32, tem uma palavra que diz bem assim, ó: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Tá? Então ele veio chamar a mim, porque eu sou pecador. Ele veio chamar você. O que ele pede apenas é arrependimento. E para você que respondeu sim, passamos para a segunda etapa, que é a segunda pergunta, que diz lá, você vive uma vida pura diante de Deus? O interessante é que na primeira enquete, a quantidade de pessoas que participaram foi enorme, foi grande. A segunda já caiu aí para uns 80%, a terceira para uns 70%, comparado à participação das primeiras. Por que isso? Porque as perguntas se tornam de cunho mais pessoal, né? E às vezes as pessoas, elas têm dificuldade um pouco de buscar ajuda quando se trata delas mesmas, né? De algo relacionado à própria pessoa. Mas a pergunta foi então, você vive uma vida pura diante de Deus? Se você respondeu sim na primeira questão, né, certamente você passou para essa segunda questão. E para as pessoas que responderam sim, amém. Mas existem também algumas pessoas que responderam não, e nessa questão em si, a maior parte foi não. E o que eu quero chamar a tua atenção nessa pergunta é, tem pessoas que pedem perdão todo dia por uma prática de pecado, mas no outro dia ela volta a cometer as mesmas práticas. Por que isso? Porque não houve um verdadeiro arrependimento. Eu peco um dia um determinado pecado e outro dia eu pratico o mesmo pecado, ou seja, eu não me arrependi daquele pecado que eu cometi. E isso é muito sério. A gente precisa termos essa consciência de arrependimento e voltar a essas práticas diárias. Isso não é viver mesmo uma vida pura diante de Jesus. Eu quero te alertar para isso. O arrependimento, ele tende a gerar pureza. O arrependimento é uma quebra do nosso próprio eu, é uma quebra do nosso ego. E hoje nós ouvimos algumas pregações que vêm fortalecer o nosso ego. Isso é perigoso demais, porque isso só reforça quem elas são sem Deus. E aí elas tendem a partir somente para esta linha de discipulado, que reforça somente o ego dela, e nós precisamos entendermos que nós precisamos de Deus. Não é sobre nós, é sobre Ele. Por isso nós precisamos ouvirmos constantemente a mensagem de Cristo, que é o que? Negue-se a si mesmo. Quer me seguir? Você precisa negar a você mesmo e seguir a Cristo. A gente vê nos dias de hoje algumas pregações que só produzem evangélicos, algumas mensagens que nós ouvimos que só produzem frequentadores de igreja e não verdadeiros cristãos, e não pessoas arrependidas. E isto é exatamente a reflexão que eu quero chamar você que está me assistindo nesse momento, para que você tenha essa concepção. Então se arrependa, meu irmão.
se arrependa e viva uma vida pura diante de Deus. E aí tem a terceira questão também que eu coloquei lá, se você morrer hoje, você acha que está salvo? Essa aqui ela oscilou muito, entre quase 50%, tinha hora que ela aumentava mais a porcentagem, tinha hora que a incerteza, né, estava maior, mas é uma dúvida que muitos cristãos às vezes passam por algumas crises que acabam não tendo certeza de salvação, talvez por não ter consciência da proposta de salvação de Cristo. E a gente precisa sermos lembrados todo dia da proposta de salvação de Jesus. Você precisa entender que você é salvo pela fé em Cristo Jesus. Não é por nada que você faça, não é pelo seu próprio esforço, não é pelo seu próprio mérito, mas é através de Cristo. Irmão, você é salvo através de Cristo. Mas como eu faço para eu ter certeza dessa salvação? Veja bem, Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 10, no versículo 9, dizendo bem assim: se com tua boca confessares o Senhor Jesus e no teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. O evangelho é simples, o evangelho não te pede, não te impõe nada. O que basta apenas é eu crer em meu coração e confessar com minha boca. Mas como isso? Eu preciso trazer uma validade pública da minha fé em Cristo. Isto é confessar a Cristo publicamente. Quando nós olhamos para um projeto de lei, estamos falando aqui agora no quesito legislativo de lei do nosso município, ou até mesmo do estado ou federal, quando ele é aprovado, ele ainda não tem validade. Ele só tem validade quando ele é publicado. E enquanto não sai no diário oficial, esse projeto não tem lei. Então o que é preciso nós como cristãos? Confessar publicamente. Nós precisamos publicarmos o nosso sentimento, a nossa transformação de que Cristo, não importa a opinião das pessoas, deixa para lá, o seu negócio é com Deus. Confesse Cristo publicamente. Irmão, creu no teu coração, confessou, você está salvo. O que basta é apenas seguirmos as outras duas linhas que você respondeu, que muitos foram sim, que você tem certeza que Deus te perdoou, que você tem vivido uma vida pura com Deus. O resto, irmão, confessa Cristo, deixa de timidez. Uma coisa eu digo para você, a pessoa que não viveu uma experiência verdadeira com o Espírito Santo, essa não tem certeza da salvação. Essa precisa buscar uma experiência com o Espírito Santo. Mas eu tenho certeza que você que está me ouvindo já teve uma experiência, você já tem o Espírito Santo dentro de você. A partir do momento que você aceitou Jesus, Deus vem morar dentro de você através do Espírito Santo. Então fique em paz, né? Confesse publicamente, olha, eu sou de Cristo, eu sou dele. O cerne da mensagem que eu quero trazer para você é arrependimento. Nós precisamos nos arrependermos todo dia das nossas práticas. Davi estava bem sem arrependimento, até que chegou o profeta e falou: olha, você pecou. Você pecou. Até que chegou o profeta e anunciou o pecado. E Davi caiu em si e falou: nossa, eu pequei. Aí as coisas mudaram. Quando nos é anunciado o pecado, quando nos é muitas vezes confrontado através do Espírito Santo, não é o irmão que vai apontar o dedo na sua cara e dizer que você está em pecado, não, é o Espírito Santo que convence nós mesmos dos nossos pecados. Quando nós fomos anunciados do pecado, então nós somos chamados ao quê? Ao arrependimento. Se tem algo que está incomodando, se tem uma culpa que você está carregando, saiba que é o Espírito Santo te confrontando, te chamando ao arrependimento. Esta é a mensagem de Cristo. Esta é a mensagem de Jesus. Tem um versículo que diz bem assim, em Atos no capítulo 17, será que é isso? Deixa eu dar uma olhada aqui. Atos 17, versículo 30. No passado Deus não levou em conta esta ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Então se você não tinha consciência, né, ou entendimento daquilo que você respondeu, agora você está tendo. Saiba que Deus te perdoou. Saiba que o arrependimento vai gerar em você uma vida pura de santidade ao Senhor. E não tenha dúvida de que Cristo te salvou, morreu por você e Ele te ama. Amém? Fique com essa reflexão nesse momento, né? Desejo a você uma ótima tarde, uma boa noite e estamos aí. Deus abençoe.